Oi, a paz do Senhor para vocês. Estamos mais uma vez aqui com a palavra que liberta. Faz tempo já que eu não faço nenhum vídeo, irmãos. A correria do dia a dia é grande. Não que isso faça eu não ler a palavra do Senhor e não estar com o Senhor, né? Mas eu vim hoje com a palavra e eu li hoje, esses dias, uma palavra, um livro que eu achei muito importante para estar passando para vocês. E espero que essa palavra sirva para a sua casa, para trazer libertação, transformação e despertamento que nós estamos precisando para esses dias e mudança de vida. Amém, irmãos? Então, eu quero orar por você, pela tua casa, né? Não sei onde você vai ouvir esse vídeo agora, mas que você possa compartilhar, curtir e compartilhar, que é muito importante. Que a gente sejamos compartilhantes da palavra do Senhor. Ide e pregar o evangelho, não importa a forma que ele seja pregado, amém? Então, soberano e eterno Deus, que o Senhor vá, Senhor, agora sobre esta casa, sobre este local onde essa pessoa está, trazendo, Senhor, despertamento, transformação, que toda potestade, hostes espirituais, dados inflamáveis do maligno, seguro espiritual seja arrancada em nome de Jesus, que todo bloqueio, Senhor, que bloqueou essa pessoa até hoje, de ouvir, de ver, de sentir a tua palavra, seja caído por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui para vocês em Lucas 8 sobre o Gadareno. Eu já li várias vezes esse versículo, já vi vários pregadores pregando, mas você sabe como que é, né? A palavra do Senhor é viva, eficaz e renova todos os dias. Então, mesmo que a gente veja ela milhares de vezes sendo pregadas, quando nós oramos e lemos, o Espírito Santo nos revela maneiras diferenciadas de falar sobre a tua palavra. Por isso que ela não precisa ser renovada, porque ela já se renova todos os dias através de mim e de você, que temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, através desse livro, eu tô com esse livro aqui já tem quase um ano na minha casa. E eu comprei um kit de vários livros. Aí li um, li outro e acabei não lendo mais. E eu quis, né, compartilhar com vocês esse livro aqui sobre Gadara, muito importante, traz muita sabedoria, porque às vezes a gente pensamos que só lendo a Bíblia, né, basta, mas é muito bom quando a gente consegue dividir o tempo com a Bíblia e com o livro, não que o livro vai substituir a palavra, né, mas vai nos ajudar a ter um entendimento maior sobre aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós, amém? Então eu vou ler aqui rapidamente para o vídeo não ficar muito grande, que aqui fala em Lucas 8, 26, que diz assim: navegaram para a região dos Gerasenos, que ficava do outro lado, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao seu encontro dele um demoniado daquela cidade, que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casas e vivia em sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me perturbes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentadas, entregue aos pés e aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios daqueles lugares solitários. Senhor. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Legiões. E respondeu ele: porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploraram-lhe que não os mandasses para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam passando naquela colina. Amém? E os demônios imploraram para que Jesus lhe entrar neles. E Jesus lhe permitiu. E retirou-se, E o Senhor permitiu, e saindo os demônios deles, entraram naqueles porcos. E assim que eles entraram naqueles porcos, eles se atiraram ao precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. E vendo o que aconteceu, e os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos,
e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estavam assentados aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Amém, irmãos? Que palavra grandiosa essa palavra aqui. E ficaram com medo. Os que tinham visto correram com medo e encontraram o povo como endemoniado, foram curados. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que a retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. Amém, amados? Para você ver, né? Como é forte o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo. Que aqui diz que quando o Senhor desceu daquele barco, que ele pisou o pé naquela terra, o demoniado veio já de encontro com o Senhor. Ele sentiu uma presença diferente, ele sentiu que algo que naquele local, naquela cidade, naquele bairro, tinha de diferente quando o Senhor entrou. Aquilo que tinha no Senhor, naqueles homens que estavam com o Senhor, nunca tinha tido naquele local. Por isso que o inimigo fazia com ele o que ele queria. Por isso que o inimigo deixava ele daquela maneira, nu, né? Se cortando, jogado, sujo, desamparado, longe de todos. Porque aquele local não tinha uma pessoa com a unção para poder libertar aquele homem daquela maneira que ele estava. E engraçado que aqui no versículo fala que o endemoniado veio de encontro com o Senhor. Mas na verdade ele não sabia que quem estava indo ao encontro dele era o Senhor Jesus, né? Ele veio até o Senhor porque ele sentiu que quando o Senhor pisou naquela terra, a presença do Espírito Santo chegou. O poder e a autoridade chegou. Mas só que na verdade quem foi ao encontro dele não foi ele, foi a Jesus. Porque foi Jesus que atravessou as tempestades no barco. Jesus, quando ele atravessou aquela tempestade, que ali já era legiões e principados querendo impedir a chegada deles ao outro lado, né? Porque quando você vai a favor da vida de alguém, quando você está a caminho da vida de alguém para poder fazer uma mudança na vida de alguém, quando você vai fazer uma visita no lar ou em qualquer pessoa que seja, o inimigo já se levanta, trazendo tempestades, contendas, brigas, confusão, trazendo prova para você não chegar naquele local, para você não atravessar, para você não chegar ali e fazer o milagre, para você expulsar aquele demônio. Então, quando você vai fazer uma visita no lar, ou você vai fazer a visita de alguém, ou você está indo em algum outro local, às vezes nem fazendo uma visita nesse propósito, mas o inimigo, sabendo que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo usada pelo Senhor, ele vai impedir você de chegar naquele local. Ele vai querer impedir você de estar naquele local, porque ele sabe que você vai fazer a diferença, porque eu e você somos sal, somos luz deste mundo. Então, onde nós pisamos a planta dos nossos pés, o Espírito Santo de Deus e o Senhor também está pisando conosco, entendeu? Então, aquela grande tempestade foi acontecida por isso. Então, é isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer impedirmos de chegar no local e fazermos a diferença. Amém? E aqui, quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante do Senhor. Mas aqui, quem se prostrou, na verdade, irmãos, quem se prostrou não foi o espírito imundo, foi o homem. Porque aquele homem, ele estava possesso, mas eu creio que dentro dele ele gritava, dentro dele ele sentia a opressão, o vazio, a dor, ele queria se libertar daquele demônio, mas ele estava sem força, ele estava fraco, sozinho ele não poderia se libertar daquele demônio, entendeu? Então quando ele viu Jesus, a carne dele, ele se prostrou, tipo querendo dizer, meu Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti, né? Mas pela boca dele, os demônios falaram aqui, mas que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo.
Nenhum momento quando Jesus desceu daquele barco, ele disse o nome dele. Nenhum momento. Jesus desceu do barco, ele já veio de encontro com o Senhor, se prostrou e disse: o que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Para você ver que até os demônios, os principados, reconhecem Jesus, sabe da autoridade de Jesus, sabe do poder de Jesus. E às vezes muitos que estão na casa do Senhor, muitos que conhecem a palavra do Senhor, não conhecem o poderio do Senhor Jesus. Os demônios conhecem um poder espiritual nas regiões espirituais do Senhor Jesus. E muitas vezes nós não reconhecemos seu poder, falta crer, falta fé, entendeu? Então aqui mesmo mostra que antes deles chegarem neste lugar, veio aquela grande tempestade. E o que aconteceu? O Senhor cessou a tempestade, mandou que o vento se calasse. E os discípulos falaram o que, irmãos? Os discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Calabacíbia. Quem é esse? Então, às vezes, aqueles discípulos que estavam com ele perguntam: quem é esse que o mar e o vento obedecem? Mas os demônios e os principados sabem quem é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que eles são Filho do Deus Altíssimo, o seu poder e a tua grandeza, aleluia. E aqui depois ele diz: rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Amém? Então, quando o Senhor Jesus dá uma ordem, ela é na hora exata já concedida, né? Eles sabiam que Jesus ia chegar para expulsar. Tanto que na outra passagem, Mateus está falando diferente. Mateus está dizendo assim, ainda não é a hora, agora ainda não é o momento. O que você faz aqui? Por quê? Porque até os demônios sabem que na Bíblia está escrito que o Senhor irá derrubar por terra todos os demônios, todos irão para o lago de enxofre e fogo, todos serão presos, todos serão derrubados, entendeu? Então, às vezes, eu e você não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia da maneira que os demônios conhecem. Eles sabem da Bíblia de frente e de cor. Então, eles falam: o que é que está fazendo aqui? Não é ainda o momento. Então, eles sabem que vai haver um momento que o Senhor vai aparecer e vai expulsá-lo e vai dar uma ordem, e essa ordem vai ter que ser concedida. Entendeu? Vocês estão entendendo aqui o poder da palavra, o poder que tem em nós estarmos com a palavra? Porque quando Jesus foi ali para o deserto, o inimigo debateu com o Senhor Jesus como? Com a palavra. Muitas vezes vai vir pessoas usadas pelo inimigo com a palavra do Senhor sobre você, para ser lançada sobre você. Mas não é o Senhor. É o inimigo querendo usar a palavra dele contra você. E se você tiver com a palavra do Senhor em você, você vai conseguir decifrar e com a própria palavra debater com ele. Amém? Deixa eu arrumar aqui. E aqui ele já diz, e muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Em muitas outras passagens está descrito a lugares no deserto. E é isso que o inimigo quer, te afastar das pessoas. O inimigo quer te isolar. E quanto mais ele puder te isolar, para ele é melhor. Ele quer te quebrar, te machucar, te deixar ferido e depois te isolar, né? Mas aqui fala que os guardas prendiam eles com correntes e mesmo assim eles se soltavam, não adiantava. Todos os meios que eles podiam ter feito para poder segurar aquele homem, de alguma maneira não conseguiram. Mas sabe por quê? Porque legiões, cascas de demônios, essas coisas, irmãos, vícios, não são, eles não são trabalhados com coisas terrestres, com coisas da terra. Às vezes a gente querendo brigar, debater, internar,
prender pessoas com vícios, com depressões, com drogas, pessoas em adultério, pessoas que já foram presas em cadeia mesmo, mas não tiveram uma mudança de vida. Por quê? Porque essa mudança é espiritual. Tem coisas que as coisas da terra nós conseguimos sim, a gente conseguimos resolver problemas, mas quando esses problemas não é resolvido de maneira nenhuma, é espiritual. Então não adiantava, podia amarrar com correntes, com ferro, prender em cadeias, mas não resolvia, porque era espiritual isso que estava acontecendo. Às vezes está acontecendo algo dentro da sua casa, lutas, guerras, coisas que vai vindo há anos e anos e anos e nunca consiga ser resolvidas. É espiritual. Você tem que jejuar, orar, clamar ao Senhor, pede ajuda aos seus irmãos para poder estar guerreando essa batalha com você e você vai conseguir vencer, porque aqui diz que em nome de Jesus eles foram expulsos e em nome de Jesus você vai conseguir expulsar. Tenha fé e tenha crer. Amém? E aqui eles estão dizendo, era levantado pelos demônios em lugares solitários. Eles querem levar você para o deserto para ficar sozinho, abandonado. E Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, Legiões. Mas aqui o Senhor está perguntando qual o seu nome, não para o gadareno, não para aquele homem. Ele está perguntando para o demônio que está nele. Qual que é o seu nome? E ele disse, Legiões. Mas você acha que Deus não sabia? Deus já sabia que esse homem estava com legiões. Deus sabia que esse homem estava cheio de demônios. Mas Deus queria escutar ele dizendo qual era esse nome, qual que é o seu nome. Porque eles não têm uns nomes específicos. Eles não vão ser chamados pelo nome como eu e você seremos chamados pelo nome. Ele fala, somos legiões, somos muitos. Porque só tem poderes assim, se envolvendo entre muitos entre eles. Eles não têm o poder do Espírito Santo que o Senhor coloca em mim e em você como uma pessoa. Amém? E respondendo ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploraram-lhe que não o mandasse para o abismo. Aí eles imploraram para o Senhor para não mandar para os abismos. Aí passando a mandada de porco, eles imploraram novamente para Jesus que permitisse entrar na mandada de porcos. E aqui diz, Jesus permitiu. Amém, amado? Que palavra poderosa. Então, o que aqui está querendo dizer? Que nenhum inimigo, nenhuma cilada do passarinheiro, nenhum dados inflamáveis do maligno pode nos alcançar, nos tocar, nos afligir, se o Senhor não permitir. Amém? Fique em paz. Fique em paz, porque você não vai poder ser tocado se o Senhor não permitir. Até os próprios demônios pediram permissão para o Senhor para entrarem naqueles porcos. E o Senhor permitiu. Então nada vai acontecer comigo, com a sua vida, se não for permissão do nosso Senhor Jesus Cristo ou brechas causadas por nós mesmos. Amém? Que o Senhor não quer nosso mal. E aqui ele permitiu. E manada daqueles porcos se atiraram em direção ao lago e se afogou. Por que eles aqui mostra o quê? Que esses demônios, eles querem fazer o quê com a vida da pessoa? Ele quer ver a vida da pessoa destruída. Ele quer destruição. E por que quando o Senhor lançou aqueles demônios sobre esses porcos, eles rapidamente se lançaram sobre as águas? Sabe por quê? Porque demônios não gostam de porcos nem de animais. Demônios, eles querem ser habitados em corpos. Eles querem ser habitados em pessoas. E pessoas que fazem o que eles querem, que virem marionete deles, que podem causar mal a outras pessoas. Porque esse nazareno, esse rapaz, ele estava passando por tudo isso, mas através do que o demônio estava fazendo na vida dele, ele estava atingindo outras pessoas. Ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, ele tinha pessoas que o amavam, mas só que elas não conseguiam mais controlar eles. Elas não sabiam mais o que fazer. Podia ter levado ele em vários médicos, em psiquiatras, em psicólogos, mas eles não tinham mais o que fazer. Às vezes deram tudo o que eles precisou,
né? Porque tem mania, hoje em dia a gente dá para os nossos filhos tudo que eles querem, a gente achando que a gente fazendo isso, a gente vamos conseguir, né? Que eles sejam pessoas mudadas, mas não. Tudo isso que esses pais fizeram não conseguiu ter uma mudança nele, por quê? Porque era algo espiritual. E aquela legião, irmão, dos Gadarenos, não era uma legião que tinha o Senhor nosso Deus como único e suficiente Salvador. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha muita idolatria. Então a idolatria fazia esses demônios tomar conta daquela cidade. Então aquela cidade era cheia de idólatras, né? Então ali tinha um sofrimento muito grande, aqueles pais, vendo seu filho se cortar, vendo seu filho passar dias sem tomar banho, vendo seu filho babar, dormir no meio dos cemitérios, comer carnes humanas. Deve ter sido horrível para esses pais, tanto que ele se afastou, né? Ele se afastou, ele ficou ali no deserto, ficou no seclúpito, né? Em outros lugares. E aqui diz o quê? Vendo que aconteceu aquilo, né? Os outros cuidadores de porcos saíram de perto de Jesus, se afastaram, correram espantados. E aqui, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem a quem havia saído os demônios estava aos seus pés de Jesus vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Eles viram que ninguém naquela cidade nunca conseguiu acalmar aquele homem, nem os guardas com as suas correntes. Nada conseguia acalmar aquele homem. Mas a partir do momento que Jesus mandou embora todos aqueles demônios, aleluia, quando Jesus faz algo sobre a minha e sua vida, há sinais, há diferença, aleluia. Ali eles viram aquele homem vestido, que o homem não vivia vestido, o homem vivia, bem dizer, quase nu, ele vivia sem roupa, vivia sujo e lunático, doido, babando, falando coisa com coisa. Então aqui eles viram eles aos pés de Jesus, que é o lugar que eu e você temos que estar, aos pés de Jesus, lúcido, vestido e em perfeito juízo. Olha só, quando estamos diante dos pés de Jesus, nós estamos em perfeito juízo, nós estamos com a melhor e a melhor da razão, porque é o lugar onde devemos estar, né? Quando Maria está ali aos pés de Jesus, ele diz, ela pegou a melhor parte. E essa é a melhor parte, está aos pés de Jesus. Em perfeito juízo, limpo, são. E quando aquelas pessoas viram aquilo, ficaram apavoradas. Pense você ver uma pessoa drogada, jogada na rua, bêbado, sujo, durante anos. E de repente você vê aquela pessoa lúcida, em juízo, limpa, falando bem, educada. Você vai ficar espantado. Mas em vez daquelas pessoas ficarem espantadas e felizes e alegres, não. Elas ficaram espantadas e com medo. E logo o que elas fizeram? Falaram, Gadareno. Eles falaram, suplicou, Jesus, retire daqui, porque estamos muito dominados e com muito medo. Que Jesus entrou no barco e regressou. Eles disseram para que Jesus fosse embora. De todo esse versículo, essa parte foi a que me deixou mais chocada. Porque depois de tudo que Jesus fez, aquelas pessoas daquela cidade viu Jesus e eles falaram para Jesus ir embora. Jesus fez um milagre de ver das pessoas daquela cidade de Gadara falar, Senhor, eu quero que o Senhor fique, que milagre, cure de mim, cure da minha casa, cure meu marido, cure a cidade. Não. Mas sabe por quê? Porque aquela cidade não era só o gadareno que estava demoniado. Não era só ele que estava feito de demônios. O demônio estava em Gadara. Aquela cidade, aquele território já era um território totalmente dominado pelos demônios. Idolatria. E já estava totalmente dominado pelos demônios. Mas só que aqui eles especificam mais o gadareno porque era uma situação um nível mais alto de demônio. Mas não era só ele que estava demoniado ali.
Muitas outras pessoas estavam com demônios. Então, aquilo que ficou, aquele medo, aquele apavoro que teve naquelas pessoas, não foram o medo deles humanos, foi medo, os demônios que estavam deles. Eu acho que eles pensaram, a gente vamos ter que sair, ele vai expulsar a gente também vai ter que sair. Para onde que nós iremos? Aqui é o nosso território. Por isso que muitas vezes quando você vai orar por alguém para expulsar os demônios de alguém, na casa de alguém, você tem que orar pela família inteira, pela casa inteira, pelo bairro, pela rua, porque os demônios eles são territoriais, eles querem um território, eles não querem um familiar, eles querem a família inteira. Por isso que existe muitos, como que fala? Pessoas que têm situações que são maldição hereditárias, porque ele quer conduzir a família, conduzir aquela parte de pai para filho, para outro, ele quer dominar tudo, entendeu? Então eles falaram, não, ele vai ficar aqui, ele vai querer expulsar nós também. Então antes dele expulsar nós expulsa ele. Então mandaram Jesus embora. Viu o milagre daquele, mandaram Jesus. Aí depois o homem que foi liberto, falou assim, Jesus, deixe que eu volte com você. Deixe que eu siga você, deixa que eu seja um dos seus discípulos. Jesus falou, não. Você não vai comigo, você vai ficar. Eu fico pensando, irmãos, o desespero daquele homem. O desespero daquele homem querendo ir com Jesus. Porque depois que ele ficou lúcido, que ele ficou liberto, que nem eu e você, quando aceitamos o Senhor Jesus, que os nossos olhos são abertos, que a gente consegue ter a visão espiritual de tudo aquilo que a gente era, e aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente não quer mais. A gente quer mudança. E ele viu, ele olhou tudo aquilo, eu tenho certeza que ele viu, meu Deus, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar com essas legiões, eu não quero ficar com esses homens. Eu quero ir embora. Mas Jesus falou, não, você não vai, você vai ficar aqui. Aí muitas vezes a gente pode falar, coitado, por que Jesus não levou ele, né, com ele, né? Podia Jesus ter levado ele. Mas Jesus falou, não, você vai ficar. Aqui o Jesus diz, ó, volte para casa e conte quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém, irmãos? Então, Jesus transformou a vida daquele homem. Aquele homem foi liberto de cadeias, coisas de anos. Então, o que Jesus fez? Jesus está querendo dizer o quê? Vá e conte para os seus pais que você foi liberto. Conte para os seus pais que você foi transformado, que agora você é um novo homem, uma nova pessoa. Amém? É assim que ele faz. Então, o Senhor vai mudar eu e você, para poder mudar outras pessoas. O Senhor vai mudar em você para mudar outras vidas. Às vezes você pode pensar, vixe, só eu na minha casa que sirva o Senhor. Só eu. Eu vou ficar aqui? Vai. Você é a luz. Se você apagar, fica só as trevas. Então o Senhor falou, você vai ficar aqui, porque agora você é o sal e a luz deste lugar. Vai e conte para todos o que o Senhor, nosso Deus, fez com você. Entendeu? Agora ele vai fazer o quê? O ID do Senhor. Ele vai evangelizar aquele local. Ele vai mostrar o que o Senhor fez com ele. Pensa quando aquele homem entrou novamente nessa cidade transformado. Porque antes ele ficava no sepulcro, né? Nos sepulcros, nos desertos, isolados. Agora não, o homem está andando, passeando, conversando, vestido, lúcido. Que testemunho grandioso que ele não vai dar no local onde que ele está. Então é isso que o Senhor faz comigo, com você. Ele traz mudança de vida, de caráter, de personalidade. E ele muda nós para mudar outras pessoas. Ele mudou aquele homem para ele mudar outras vidas, para aquela cidade reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Não precisaria mais de idolatria, não precisaria mais de estátuas ser levantadas, porque o único e suficiente Salvador é o nosso Senhor. Jesus chegou, Jesus está naquele lugar. Quando Jesus chega em algum lugar,
lugar, a mudança tem que ter mudança. Se o Senhor Jesus não chegar em algum lugar e não ter mudança, é que algo errado está acontecendo, porque onde o Senhor habita, tem que ter transformação de vida, tem que ter diferença. Por isso que eu falo aqui, ó, os discípulos andaram com o Senhor 3 anos e foram mudados. Se você está 3, 4 anos numa igreja, no local e ainda não foi mudado, algo tem que ser transformado, algo tem que ser mudado. E essa palavra é grandiosa, irmãos. É grandiosa. Mas ela também é algo de despertamento para mim e para você. Sabe por quê? Porque muitos desses gadarenos ainda vivem no nosso meio, disfarçados, querendo trazer idolatria, querendo trazer o seu nome como uma idolatria sobre nós. Muitas pessoas com nomes, né? E soberbos, querendo ser um idólatra, querendo que ser adorado por nós. E ali não, ali às vezes tem legiões e legiões. Tem muitos gadarenos por aí. Tem muitas pessoas nas beiras das ruas, das calçadas, drogados, viciados, depressivas, isoladas, com legiões, com espíritos malignos, cada um com uma especificação diferente. Que a gente vê, só muda o endereço. Não é que muda o endereço, é que cada um tem uma especificação. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa isolada, triste, num canto. Não tá dando trabalho, tá quietinha, tá isolada, tá bem, né? Não. Ali é um demônio, uma legião escondida, querendo ficar isolada para não ser percebida, mas ele tá ali. Ele tá ali. E tem que ser expulso em nome de Jesus. E aí você tem que se preparar para isso, tem que se preparar para a batalha. Porque o ID de Jesus não é só levar uma palavra de amor, um evangelho, Jesus te ama, Jesus morreu por você. Ele te ama e morreu por você. Mas você tem que ser liberto, você tem que ser transformado, você tem que ter mudança de vida. Você tem que ser restaurado como esse homem foi. Ele mudou as suas vestes. Ele teve uma mudança, uma transformação. E é isso que eu e você temos que ter, transformação, né? Por isso que o nosso mundo, o Brasil, ele é um país muito possesso, porque lá em Gadara era um país, uma cidade que já estava possessa. Aquela cidade era possessa. Então a gente temos que orar e interceder pelo Brasil, pelo nosso país, para que todas essas legiões que estão ao nosso derredor, querendo nos alcançar, querendo trazer destruição, vícios, dogmas, depressão, morte, sejam caídos por terra e sejam expulsos pela permissão do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Tá bom? Desculpa pelo vídeo ficar um pouco longo, porque tinha muita coisa para explicar, né? Mas que você fique com essa palavra, que você medite nessa palavra e veja como é forte o poder do Senhor. E quando ele subiu aos céus, ele falou, coisas maiores eu e você faria. Então eu e você tem o poder de expulsar demônios, de quebrar cadeias, de fazer a pessoa ser restaurada. A pessoa não vai mais se cortar, essa pessoa não vai mais beber, essa pessoa não vai mais usar droga, essa pessoa vai sair da depressão, esse espírito de morte vai derrubar por terra. Por quê? Porque pelo nome de Jesus, que é o poder acima de todo o nome. Amém? Que você fique com essa palavra, tá? E você fique com essa palavra como força, como despertamento e também como algo que possa te deixar em paz, sabendo que mesmo que essa potestade esteja ao seu redor, dentro do seu lar ou fora do seu lar, não tenha medo, porque nenhum deles vão te tocar se não for da permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você seja guardado e restaurado. Desculpe porque ficou um pouco balançando aqui, que eu tive que segurar o celular aqui, porque deu um probleminha aqui. Mas o importante é que saiu, amém? Logo, logo a gente vai estar com outro vídeo para poder engrandecer os nossos dias, irmãos, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada. Logo, logo isso vai ser tirado de nós, então a gente tem que lançar essa palavra, tá bom? Que todo potestade, todo principados, todo laço do passarinheiro e peste perniciosa que vier sobre nós, seja batida e retirada pelo poderoso nome